Olá, o Câmara Entrevista hoje vai falar sobre segurança. Segurança tanto nessa questão de assalto, de roubo, de furto, como também segurança no trânsito. Vamos dar alguns números e vamos conversar hoje aqui no estúdio da TV Câmara com o capitão Luiz Gustavo Toaldo Pistori, que é Relações Públicas do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que atende a 10 municípios. A base é Bauru, é isso? Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado. A nossa unidade aqui no 27º Batalhão se encontra em Jaú, mas ela é responsável por 10 municípios, envolvendo Jaú, Barra Bonita e região, né, no caso Igaraçu do Tietê, cidades. 2 córregos mineiros do Tietê e a região de Bariri. Então, Bocaina, Boracéia, Itaju, Itapuí, né, também são abrangidos pelo 27º Batalhão. E o nosso comando regional fica localizado na cidade de Bauru, que é o CPI 4. Capitão, o efetivo é suficiente para cobrir todos esses 10 municípios? Obviamente que existe um planejamento para que todo o nosso efetivo seja distribuído de uma maneira a atender toda a demanda. Mas nós sabemos que a demanda cada vez mais cresce, a população cada vez mais cresce e, obviamente, sempre a gente corre atrás do prejuízo no sentido de atender todas essas diferentes demandas que vão surgindo na nossa sociedade, né? Tá certo. Bom, a gente tem uns números aí da Secretaria de Segurança Pública do Estado que dão conta de um aumento aí em janeiro deste ano em relação a janeiro do ano passado, em roubos em São Paulo, de 26%, um aumento de 114% de latrocínio, 16,6% de homicídios. E houve uma queda em janeiro deste ano em relação a janeiro de 2012, no roubo à carga, menos 2,35%, e sequestro, uma queda de 31,25%. Esses números se refletem aqui em Jaú, capitão? Então, graças a Deus, a nossa cidade e região é uma cidade ainda que tem características de cidade do interior. Né? Você ainda encontra uma pessoa que tem ainda aquele hábito, né, de fazer o saque do dinheiro dos seus funcionários em espécie na agência bancária. Você ainda tem aquelas lojas que ficam, né, com seus produtos expostos de uma maneira não tão vigiada. E isso daí predispõe aqueles criminosos mais oportunistas, que têm já os hábitos já envoltos na cidade grande. Então, ainda você tem aqueles indivíduos que caem no famoso golpe do bilhete premiado. Isso é um absurdo, né? Na correntinha de ouro. Esse aí, quem cai no golpe, também está querendo levar vantagem. Exatamente. Né, então, às vezes até as pessoas ficam com vergonha de tamanha situação, né, de vexatória, e acabam registrando até, né, uma ocorrência de furto, de roubo, com vergonha do seu próprio comportamento. Então, Jaú está passando por uma fase de mudança de perfil da sua cidade. Uma cidade pequena, interiorana, para uma cidade de médio porte. E aí vem as características que mudam, né? Já não se pode mais se predispor a deixar um veículo com os seus vidros abertos, deixar pertences de valor dentro do veículo, né? Deixar janelas e portas abertas ao longo do dia, principalmente à noite. Então, infelizmente, a vida moderna predispõe níveis de comportamento de segurança mais apropriados. E isso daí é que a população precisa entender o perfil da nossa cidade e região. Eu acho muito importante essas dicas que o capitão está dando, e daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você algumas fotos de situações em que a vítima acaba ajudando, né, fazendo com que os meliantes, como se diz aí na linguagem da Polícia Militar, tenha facilidades para roubar um carro, para roubar uma loja, ou mesmo assaltar você que está andando aí pelas ruas com a bolsa de uma maneira displicente. Eu acho muito importante essas dicas. A gente, inclusive, o objetivo principal dessa entrevista é didática, ser educacional. E aí, então, vamos começar falando pelo comércio. O senhor quer mostrar já as fotos, capitão? Ou senhor... Nós deixamos alguns arquivos aqui com a sua produção, no sentido de apontar, não digo falhas, mas características que o marginal, o infrator da lei, observa antes de fazer a sua ação criminosa. Então, o marginal, hoje em dia, ele vai pela lei do menor esforço.
Ou seja, entre uma residência que tem os, digamos assim, elementos dissuasórios, né? Então aquela câmera de monitoramento, que tem aquele alarme, que tem um cão de guarda, ele vai justamente naquela residência que não tem nenhum tipo de segurança. E aí é que faz com que, por exemplo, uma residência como essa, muito bonita por sinal, que está sendo exibida na imagem, quer dizer, uma residência bonita, porém ela está extremamente vulnerável, ou seja, a porta é direta à rua, é um muro extremamente baixo, muito fácil o acesso, eventualmente, do marginal nesse tipo de residência. A mesma residência, num terreno ao lado, houve a poda dessa árvore, cujos materiais, aí, os resíduos ficaram na via. Então, quer dizer, o indivíduo à noite pode se esconder ao longo da noite ou no momento de entrada e saída do morador da casa do lado e fazer uma abordagem criminosa, ou entrando na residência ou fazendo um sequestro relâmpago. É muito comum hoje em dia, devido às podas de árvores, os restos ficarem em via pública, ou aquelas árvores, ainda que não foram podadas, ser justamente um local onde esse marginal pode se esconder antes de fazer a ação criminosa. Uma pergunta ali naquela questão naquela foto que tem o portão eletrônico, eu sempre tenho essa dúvida. Quando a gente está chegando à noite, se o portão não for eletrônico, deixa o carro ligado, deixa o carro ligado, luz acesa, abre, entra rapidinho. Se o portão for eletrônico, aciona ele quando está chegando ainda? Quando ainda está chegando, está andando, ainda, ou só a hora que para, aciona? Capitão? O ideal é que antes de o morador entrar em sua residência, o ideal é que ele dê uma volta pelo quarteirão e faça uma observação, ver se tem algum indivíduo em atitude suspeita pelo local. Não embicar o veículo diretamente para a porta da sua garagem, porque ali, se ele for evidentemente fazer uma rota de fuga, ele não vai conseguir, porque o veículo vai estar já embicado para a garagem. Olha que interessante, então deixa um pouco para trás. Não deixa o veículo embicado para a entrada da garagem, e sim no sentido da via. De tal forma que, se ele for eventualmente fugir, ou ele observar a aproximação de alguém, ele possa evidentemente sair do local, né? Aí, obviamente, a garagem ele pode fechar à distância também, né? Mas é importante que o indivíduo não adentre, não aponte o seu veículo antes de efetivamente observar o entorno de sua residência. Olha que dica interessantíssima essa, hein? Vai parar na garagem, não é para parar, embicar e esperar o portão levantar. Interessantíssimo isso. É importante que o indivíduo observe ao entorno do seu imóvel e aí sim faça a operação de abertura da garagem, no caso. Vamos ver então, Carlinhos e Beto ou Claudinho, soltar outra São situações, foto. Obviamente, que próprias aí de uma cidade que vem acompanhando o desenvolvimento, né? Uma outra situação de uma residência que tem um muro baixo. Cabe ressaltar, né, melhor do que a casa anterior mostrada, né, essa daí já possui grades, né, mas ainda continua a situação do muro baixo, facilmente escalável. Aí já é uma situação positiva, né, capitão? Aí é uma situação positiva, é uma academia de natação aqui de Jaú, que já apresenta um bicicletário. Ou seja, o seu atleta e o seu frequentador, ele pode tranquilamente colocar a sua bicicleta e trancafiá-la com segurança, diferentemente de outros estabelecimentos comerciais que a bicicleta fica exposta em via pública, sujeita aí ao furto ou pessoas que passam aí correndo e levam a bicicleta embora. Aí é uma situação em que uma motoneta, ela está com 2 capacetes aí à vista, sem a vigilância do seu proprietário. Pedindo para ser roubado. Então, facilmente essa moto pode vir a ser alvo de furto, no mínimo aí os 2 capacetes, né? Certo. Essa situação é interessante. A porta da garagem dessa residência, ela se encontra aberta. E eu fiquei parado, inclusive, com a viatura, esperando, e levou praticamente uns 10 minutos até que algum morador aparecesse. Então, essa bicicleta, muito provavelmente, seria facilmente furtada caso, né, houvesse ali um infrator da lei na região, né? Não foi porque o senhor ficou parado lá. Talvez sim, talvez não, né? Uma outra situação importante dessa imagem é a questão do muro alto e ao seu final aí a cerca eletrificada, né? E o muro e o terreno devidamente aparado ou capinado, né? Não tem jeito de se esconder ali, né? É mais difícil, né? É mais difícil. Talvez à noite possa sim alguém se esconder
nessa área aí. Mas, obviamente, se tivesse uma vegetação mais alta, ficaria mais fácil desse indivíduo se esconder ou até mesmo guardar algum produto de furto após aí a entrada em alguma residência, né? Certo. Essa outra foto? Aí é a complementação, o zoom, né? Outra imagem interessante, só para o cidadão ter uma noção aí de estatística, quando a Secretaria de Segurança Pública traça a quantidade de tendência e os números dos furtos realizados no estado de São Paulo, não há uma diferenciação, num primeiro momento, da qualidade desses furtos. Então, tanto faz uma ferramenta de uma obra ser furtada, quanto grande quantia em valor, né, por exemplo, de um caixa eletrônico, estatisticamente é considerado um furto. É um furto. Num primeiro momento, é um furto como um todos. E é importante que a população, se voltar na imagem, observe que existem leis municipais aqui em Jaú que obrigam as obras a terem formas de contenção, né, tapumes, ter uma certa proteção. Por quê? Porque facilmente alguém que venha a querer entrar nessa obra, até mesmo para furtar ou para fazer uso de entorpecentes, ela terá fácil acesso. Ou, por exemplo, se homiziar enquanto moradores da redondeza forem entrar ou sair de suas casas e aí efetivamente fazer o assalto, né? Tá certo. Outra foto, vamos passando. Então, uma outra residência também com muro baixo, mas essa daí já compreende a cerca eletrificada, né? A cerca eletrificada, ela tem que vir com o aviso, né? De que ela é... Essa sinalização é extremamente importante para que outras pessoas ou serviçais da casa não venham a se ferir, né? No caso, esse portão ele é baixo, né? Vamos supor que alguém adentre aí com guarda-chuva num dia chuvoso, ele pode evidentemente aí se ferir. Então é importante que haja uma indicação de que essa cerca está devidamente eletrificada, né? Essa casa, na sua opinião, está bem? Aí tá, né? Olha, existem episódios aqui em Jaú em que, mesmo com cercas eletrificadas, indivíduos conseguiram entrar. Mas, obviamente, se o muro fosse mais alto, obviamente a segurança seria maior. Tá certo. Né? Vamos passar para a próxima foto. Aí é uma situação também interessante. O terreno, embora com a vegetação baixa, a árvore, ela praticamente ocupa um ponto importante da visão daquele muro ao fundo. Então, muito provavelmente, alguém que viesse a querer entrar naquela residência, ela teria como ponto de escalada essa árvore e até mesmo para esconder que aquela grade ali, aquela cerca, foi danificada com o objetivo de entrada na residência ao fundo. É interessante essa imagem, né? É a única árvore do terreno. Aí já temos aí uma obra com os tapumes, isolando. Essa está dentro das normas. Não está tão ruim, né? Apesar que a predisposição de escalada aí é muito fácil. O problema dessa obra aí é a obstrução da calçada. Né? Nesse aspecto de segurança, na verdade o passeio aí deveria estar livre, né? Mas a gente sabe que às vezes não tem condição de colocar esses materiais de construção dentro da obra. Então aí uma casa já um pouco mais adequada, em que há o circuito de monitoramento, o muro é alto, então já dificulta, né, a visualização do interior da residência. Ali tem uma luz que com certeza deve ser acionada quando o carro para na frente, né, muito capitão? Provavelmente. São elementos que vão aumentando a segurança do morador. Isso que é importante, né? Não adianta botar cerca, não adianta botar alarme, não adianta botar uma série de elementos aí de segurança. Adianta sim, é um custo, mas se comparado ao benefício que ele pode nos trazer, vale a pena investir nesse tipo de situação. Cão é uma boa? Também é uma boa, mas ele também precisa ser adestrado para a função de segurança, né? Mas o simples latido de um vira-latinha também já resolveria uma série de situações em que o indivíduo que vai escolher entre uma residência que tem e uma residência que não tem, ele opta pela que não tem, é lógico. De menor esforço. Claro. Né? Mais fotos aí, meus queridos? Aquela situação que eu falei da bicicleta, né? Então, neste caso, na frente desse estabelecimento comercial, não há aquele bicicletário. Então, fica aí a próxima foto, talvez já apareça, fica aí a bicicleta na frente do estabelecimento comercial e que acaba sendo possível alvo aí de
indivíduos que queiram furtá-la. A gente não sabe se aquele moço que está ali dentro é o dono da bicicleta, mas se passar alguém, leva rapidinho, não vai nem perceber. Até ele perceber que já foi. Né? E aí é mais um furto aí computado nas nossas estatísticas. Né? Esse supermercadinho aí, o senhor havia comentado também que ele tem uma outra situação que chama atenção. Então, para quem pode observar, né, talvez na próxima foto apareça, a mesa do gerente ou do proprietário do estabelecimento comercial fica exatamente na frente do mercado, né? Ou seja, é de extrema vulnerabilidade. Por quê? O indivíduo pode passar ali, levar uma calculadora de mesa, levar um fax, um aparelho, que pode vir a ser trocado ou não por, né, entorpecentes. Mas já houve o furto, já houve o ou pode roubo. Até ameaçar o dono da... E pode ameaçar o dono de uma maneira mais gravosa. Então, é importante que também a vítima se entenda como tal. Né? Ou seja, o indivíduo ele vai chegar nesse estabelecimento e já vai falar com o dono, propriamente dito. Então, muito provavelmente, não há cofre que assegure a garantia aí do valor arrecadado ao longo de um dia inteiro de trabalho. E isso daí é que predispõe aquele local ser maior ou menor alvo de ilícito penal, né? Capitão, o senhor fez uma pergunta, eu vou só abrir um parênteses para a gente poder prosseguir com as fotos aí. Existe um horário onde quando os ladrões, os assaltantes, eles têm uma maneira mais efetiva de agir? Por exemplo, passamos o dia inteiro vendendo, no final do dia ele vai e pega férias. Né, todo que foi. Existe isso? O final do dia é realmente o horário mais crítico? No nosso setor de estatística, nós tabulamos todos esses horários. Tudo isso daí é verificado de uma maneira científica. Então, para cada tipo penal, no caso roubo, furto, você tem horários específicos em que há uma maior incidência. Então, na região central, é muito importante ao longo da madrugada, né, que vem a ser ocupado por aqueles andarilhos ou por pessoas que precisam de alguns objetos para compra de entorpecentes, é muito comum a entrada nos estabelecimentos comerciais ou até mesmo na residência para fazer o furto e, obviamente, trocá-lo por entorpecentes. Regiões em que há uma concentração de residências, impera basicamente a entrada nas residências, nos furtos de final de semana, aquelas pessoas que costumam viajar, não deixam recado com a vizinhança, deixam ali as suas correspondências, digamos, à mostra, revistas, jornais não cancelam temporariamente, fazendo com que facilmente sejam alvo de um marginal. Né? Por falar nisso, é bom lembrar que a polícia aqui de Jaú tem a ronda programada. Importante esse aspecto também, muito né? Bacana isso, é um serviço prestado pela Polícia Militar fantástico, né, capitão? A ronda programada é um programa em que o cidadão, ele comparece a uma base da Polícia Militar, preenche um formulário e esse formulário ele vai constar o endereço em que ele quer que seja feita a ronda, telefones dele, telefones de contato de uma pessoa de confiança que ele queira que seja acionada em qualquer situação aí eventual de crime. Então, especialmente para aquele imóvel, para aquele estabelecimento, a Polícia Militar faz esse reforço do policiamento no momento em que a pessoa se encontra em viagem. E essa questão da luzinha acesa que as pessoas gostam de deixar... Isso é um outro aspecto importante. Se ela deixa a luz da sala da frente, a pessoa vai ver, está acesa de dia e está acesa à noite. Existe aí alguma dica? Deixa a luz de uma cozinha no fundo, alguma coisa? Então, o que o senhor aconselha nesse caso? Tânia, é o seguinte, as pessoas elas acham que nunca vai acontecer com elas. Então, é importante que a vizinhança saiba que você foi viajar. Que você foi viajar. Isso é muito importante. Vários e vários casos que nós tomamos conhecimento. Eu, quando era garoto, meu pai foi vítima disso. Nós estávamos no litoral e aí um vizinho meu, um amigo meu tinha passado na frente da minha casa e a luz estava acesa. E nós já estávamos na praia, né? E se ele soubesse que não havia ninguém, obviamente ele poderia até acionar a polícia. Então o que acontece? As pessoas não se comunicam, não se conversam hoje em dia. Então é importante que ao viajar, ao se ausentar por um mero final de semana, a pessoa contacte com alguém de confiança para recolher
jornais, correspondências, aquela simples propaganda de mercado que os rapazes colocam. Então, o marginal olha ali, pô, tem 4, 5 propagandas que não foram recolhidas até então. Então, ele tem a noção de que aquele imóvel, naquele final de semana, por 2, 3 dias, está desocupado. Aquela luz acesa, que normalmente não deve estar acesa durante o dia, o marginal também observa. E isso que é importante, que se houver um vizinho ou uma pessoa de confiança para visualizar essas situações e alterar, apagar ou acender a luz dependendo do horário, já vai evitar que o marginal perceba que aquela casa está com ou sem moradores por um determinado período. E aí vai a dica, né? É importante ter amigos. Quem tem amigos tá bem. E uma coisa que eu acho muito interessante hoje em dia, foge um pouco desse aspecto da observação física, quando o marginal está andando pela rua, essa mania que as pessoas têm de postar no Facebook: estou saindo de férias, indo para a praia. Isso é uma bobagem também, né, capitão? Deixa quieto, não precisa falar para o mundo, para o planeta inteiro, que você está largando a sua casa aí à mercê dos bandidos, né? É interessante, né? Eu, às vezes, acompanho algumas matérias da coluna social aqui do Jornal da Cidade, né? E é interessante que algumas famílias mais tradicionais aqui de Jaú, ela sempre reporta lá, né? Família em seu rancho na cidade de tal. Família na Europa. Né? Família na Europa. Então, tradicionalmente, se for uma quadrilha especializada ou alguém ligado ao crime, observa que todo final de semana ou todas as férias, aquela família, a tendência dela é viajar. Então, está chamando para si aquele risco de, eventualmente, ser alvo de roubo, ser alvo de sequestro. Se a família vai viajar ao exterior, significa que ela tem dólares. E, obviamente, o indivíduo pode, alcançar esse material, esse produto, fazendo um assalto ou sequestrando devidamente informado por essas redes sociais ou até mesmo publicações em jornais, de que ele tem um campo fértil de atuação. Então é extremamente salutar que as pessoas selecionem que tipo de informação elas querem que caiam na rede, porque senão elas podem vir a virar alvo desses criminosos aí que tanto observam aquelas pessoas que são um pouco mais ávidas por botar sua vida em público e colocar-se em risco desnecessariamente, né? Essa história de Facebook é um perigo. Temos mais fotos aí, Beto? Olha, essa outra situação é a penumbra já da... aí o entardecer, né? E aí, no caso, tem o flash da máquina, mas olha a diferença, quer dizer, o matagal, ele já praticamente forma uma barreira em que você não consegue enxergar o que tem dentro, né? Uma pessoa escondida ou, evidentemente, aí, materiais aí, furtados, se for de uma residência própria, né? Neste momento pode ter alguém ali, capitão? Pode ter alguém ali que possa te abordar e, sob efeito de surpresa, fazer aí uma atitude criminosa contra a pessoa, né? Vamos ver outras fotos? Outro degrau aí para subir. Outro degrau para subir na... Então, isso daí é um milheiro de tijolos que facilmente se torna alvo de escalada de um muro que é tido como alto, né? Mas diante dessa formatação dos tijolos aí, praticamente é uma escada fixa. Fica facinho para alguém escalar e adentrar a residência ou o muro do outro lado, né? Certo. Aí é uma situação importante, né? O quão é importante uma iluminação pública adequada. Ou seja, as árvores, elas têm um aspecto urbanístico importante do meio ambiente, mas elas necessitam ser devidamente podadas para que a iluminação não fique prejudicada. Na altura daquele veículo mais branco, se nós observarmos, tem um poste ali de iluminação pública, mas ele se encontra desligado. E geralmente ele está desligado não por uma omissão do poder público, mas sim porque há grande número de vandalismos aqui em Jaú. Então, é importante que o papel do município na questão da conservação dos seus próprios é importante, mas o vandalismo é muito grave aqui em Jaú também, é uma observação que nós fazemos, né? O Lago do Silvério também constantemente reparada a iluminação e constantemente sendo alvo de
vandalismos, o Parque do Rio Jaú e tantas outras áreas que a gente conhece aqui em Jaú, que são, na verdade, alvos de vândalos, não são criminosos que estão querendo que a iluminação fique ruim. São pessoas assim, desocupadas, sem critério nenhum, que praticam esse vandalismo sem necessidade que venha prejudicar eles mesmos, né? Às vezes crianças, adolescentes aí rebeldes e que na verdade não acrescentem nada, né? Muito pelo contrário, só prejudicam a nossa segurança como um todo. Vamos passar para a próxima? Aí é uma situação de escuridão, né? Em que esse estabelecimento comercial aí pode vir a sofrer algum tipo de dano para entrada nele, né? Certo. Então, o ideal seria que houvesse uma iluminação externa pública adequada, ou, na ausência dela, uma iluminação do próprio estabelecimento comercial, né? Bacana. Aí é uma situação interessante também, uma vitrine muito bonita, mas que oferece pouca segurança ao estabelecimento, né? O ideal seria, obviamente, uma grade removível para ao longo do expediente comercial essa grade ser retirada e no período noturno, com a grade, ela possa oferecer mais segurança ao estabelecimento comercial, evitando o roubo ou, no caso, o furto, né, por ausência dos funcionários, de todos esses materiais aí que estão expostos na vitrine. Uma grade, não precisa ser aquela grade fechada, né? Pode ser aquela que a pessoa continua tendo ainda acesso Isso, existem aquelas grades que são removíveis. E aí, os clientes, eles têm a possibilidade de olhar a vitrine mesmo durante a noite, sem os vendedores, né? Existem, obviamente, aquelas portas de aço que aí vão obstar a imagem da vitrine, né? Outra situação, né? Já aí uma outra loja que optou por uma porta de aço, né? Limitando aí a exibição dos seus produtos, né? Outra loja também. São opções, né? São opções que o comerciante tem hoje em dia que possa ou não facilitar. É interessante essa situação em relação a caixas de banco, né? É muito comum hoje em dia o famoso punguista nas saidinhas de banco, né? Então, procurar fazer os saques em locais que tenham maior circulação. Então, por exemplo, dificilmente uma pessoa vai pagar suas contas mensais ou não num sábado à noite. Obviamente será para sacar dinheiro. Então tem aquelas pessoas que ficam, obviamente, observando esse comportamento do cidadão. Evitem, se puder, ao invés de à noite fazer um saque de dinheiro para o dia seguinte, vá no dia seguinte, só que mais cedo, durante o dia, onde há maior número de circulação de pessoas. E evitar com que outras pessoas se aproximem, deem também uma volta, observem se tem aquelas pessoas tidas como suspeitos. Comportamento suspeito. Não existem pessoas suspeitas, existem comportamentos suspeitos. Hoje em dia, Tânia, o bandido ele não tem cara. Quantos e quantos roubos são executados com indivíduos engravatados, né? Então é interessante que a população acorde para essa nova realidade, né? A tecnologia, ela envolve uma série de crimes que às vezes a pessoa nem se imaginava que poderia estar sendo vítima daquele crime, né? É o famoso chupa-cabra, né, em que a senha é roubada. Existem agora as perspectivas de identificação por biometria, né, digitais. Então, o criminoso também evolui nessa seara. Então, o importante é o comportamento de segurança do cidadão. Por maior que seja a tecnologia, por maior que seja a vigilância da instituição, por maior que seja a vigilância da polícia, o interessante é que o cidadão tenha um comportamento seguro. Defensivo, né? Uma defensivo coisa defensiva. E preventivo, né? Porque o defensivo dá a ideia de que ele já foi o alvo e vai se defender. Então tem que ter comportamento preventivo, ou seja, evitar situações de risco. E muitas vezes as pessoas não acreditam que vai ser com ela, né? E aí não tem o cidadão mais forte, menos forte, o idoso, o mais jovem. Cada um se coloca numa situação de risco e de vulnerabilidade que aí o marginal ele aproveita dessas situações para, dependendo delas, né, fazer a sua atividade criminosa. Comandante, quando a gente está andando numa rua escura e você vê que vem vindo uma pessoa em sua direção,
Já aconteceu isso comigo. É tenebroso. É tenebroso. O que você faz? Vai em frente, vira, sai correndo? É, qual que é a dica que o senhor dá aí? O interessante é que, primeiro, a pessoa não se apavore, né? Ela tem uma atitude, embora de defesa, mas uma atitude discreta, né? Procure, se for o caso, se aproximar da onde tiver uma aglomeração, né? Evitar com que aquele trajeto seja um trajeto rotineiro, fazer com que outras pessoas observem que ela esteja ali. Então, chamar mesmo um desconhecido que passe ao outro lado da rua. Oi, João. Oi, tudo bem? Beleza, tchau. Foi o que eu fiz. Né? Denotando que aquela pessoa não está sozinha. Agora, se ela, mesmo assim, assumir o risco e for na direção dessa pessoa que está em atitude suspeita, ela, obviamente, comete um erro e um grande risco à sua segurança, né? Importante ela não se desesperar, mas adotar efetivas atitudes de fuga, né? E de alerta para que outras pessoas saibam que ela possa ser vítima de um crime, né? O final dessa história minha foi esse. Eu gritei assim, oi pai, tô indo. E aí o indivíduo... Aí o cara parou assim, eu na verdade nem sei se ele... Foi um reflexo, tinha né? Intenção. E aí atravessei a rua e aí acabei conseguindo escapar. Nós temos mais fotos aí, capitão? Tem mais Temos, fotos aí, sim. Beto? Vamos mostrar então. Então aí é uma outra situação de uma agência bancária em que tem ali o vigilante, né? Observem a situação de vigilância dele, né? Existem caixas eletrônicos, tem outras imagens, por gentileza, vamos avançar. Aí uma outra vitrine também muito bonita, né? No centro da cidade. Podem avançar. Situações envolvendo posto de gasolina também foi averiguado uma série de postos de gasolina que se encontram com sistemas de segurança ou não. É interessante que em um determinado momento aqui da cidade de Jaú houve uma frequência muito grande de roubos a postos de gasolina. Então fizemos um estudo dos principais postos aí vítimas desse tipo de crime, e aí foram constatadas algumas situações. Por exemplo, alguns postos não contemplam sistemas de monitoramento, que hoje em dia é muito inseguro, né? Foi constatado que alguns postos não possuíam cofres. Foi constatado que alguns postos de gasolina não faziam sangrias periódicas ao longo do dia de trabalho. Sangria seria o quê? Sangria seria o quê? O caixa lá recolher o caixa. O caixa lá do frentista, recolher e levar ao cofre principal, né? Então é importante que o frentista tenha ali só o trocado dos principais, né, abastecimentos. Depois ele vai esvaziando seus respectivos caixas, até pela própria segurança do frentista, né? Tá certo. Então é interessante isso daí. E ter sistemas de monitoramento que gravem imagens, né? Não adianta nada ter a câmera lá e não ser gravado nenhum tipo de... Tem gente que põe a câmera só para assustar? Só como simulacro, e isso daí não funciona. Não funciona. Essa né? imagem... Aí é uma operação que fazíamos na Avenida Ana Claudina, né? Abordando suspeitos. Isso é interessante. Essa situação também na questão dos furtos de objetos, quer dizer, essa loja aí expondo seus produtos em passeio público, né, o que de uma certa forma é inadequado. Pedindo para ser roubado? E pedindo para que esses objetos possam ser furtados. E né? hoje qualquer coisa, né, eles roubam, né, capitão? Porque essa droga aí, esse tal de crack aí Tânia, é uma situação extremamente grave. Eu acho que não só em Jaú, mas em todo o estado e até mesmo no Brasil, né? O que fazer com esse crime chamado tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, ele é um crime, antes de tudo, contra a saúde pública, mas é que, infelizmente, a nossa sociedade ainda está aprendendo a trabalhar sobre como lidar com o dependente químico. Né? Existem correntes que levam a entender que todos os dependentes químicos devem estar sob internação, outros acham que há a possibilidade desse tratamento ser compartilhado entre a internação e a vida diária, né, até como processo de recuperação desse paciente, e outras linhas que entendem que esse indivíduo ele tem que estar no meio da sociedade. Jaú, infelizmente, é uma cidade que não tem uma casa de apoio
pública, né, patrocinada pelos cofres públicos, de tal maneira que as ações elas são esparsas em relação aos dependentes químicos. E isso daí traz um grande risco para a nossa sociedade, né? Existem programas educativos que a Polícia Militar desenvolve. PROERD, por exemplo? O PROERD, que só para se ter uma ideia, desde 1999, quando foi implantado aqui em Jaú, mais de 65 mil jovens passaram por esse tipo de programa. Ou seja, aquele cidadão que hoje tem cerca de 24 anos foi aluno PROERD. Então não dá para a gente quantificar. Quantas vidas vocês já não devem ter? Não dá para se quantificar quanto a gente conseguiu prevenir de usuários em entorpecentes a gente teria se o programa não existisse. Mas é extremamente importante que outras políticas públicas sejam desenvolvidas em parceria com a ação da Polícia Militar, né? Voltando principalmente ao jovem, que ele não entre ao entorpecente, porque o índice de recuperação, números mundiais, é muito baixo. Entrou, dançou. É muito difícil hoje, tanto é que os Estados Unidos deixaram de patrocinar ações policiais e voltaram também os seus esforços na questão da prevenção. Não posso falar com dados de hoje, mas cerca de 5% no máximo conseguem se recuperar do ambiente das drogas. Os demais não conseguem, porque é muito grave o impacto que o crack faz na vida de um indivíduo, né? Quimicamente, fisicamente, socialmente e psicologicamente. Então, quer dizer, o esforço social tem que ser no sentido da prevenção. Assim. Em havendo essa inclusão do entorpecente, temos que dar medidas de saída como esperança, né? Ou seja, uma clínica de reabilitação, uma casa de apoio, albergues em que esses indivíduos, e eu não estou falando só das drogas ilícitas, né? Eu estou falando do álcool, que é socialmente aceito, embora lícito, mas é que é também a porta de entrada para as demais drogas. E isso que é importante, né? Existir um trabalho efetivo do poder municipal em parceria com o poder estadual, no sentido de recuperar esses indivíduos, caso queiram. Só que tem indivíduos que não têm a capacidade de se autodeterminar. Aí é que entra internação compulsória, internação compulsória ou a pedido da própria família, né? Complicado isso. Temos mais fotos aí de prevenção? Bom, aí já foi exibido, né? Isso já foi. Ai, que bata linda. Gostei da bata. Ali tem grade, né, capitão? Aí uma outra situação de posto de gasolina, né? Aí foi uma situação de local de crime, né, em que foi comparada aí a fragilidade de uma porta de alumínio, pura e simplesmente, e essa que contém uma segunda porta aí com grade, com tranca, né? Ferro, Quer dizer, é muito mais seguro esse tipo de instalação, né? Tá certo. Aí é um banco também? É uma agência bancária, né? Certo, bem iluminada. Às vezes dá bem medo. Iluminada. Às vezes dá medo de entrar à noite e não tem ninguém. Às vezes não tem ninguém lá dentro. Exatamente. Você sabe que muitas vezes, quando não tem ninguém, eu volto, não entro, porque eu tenho medo de estar sozinha lá e entrar alguém lá dentro. Entrar alguém e cometer o assalto lá dentro. Isso é muito importante. É perigoso também, essa né? observação. Evite, né? Se você aí que tá, né? Se você sabe que você vai ter que sacar um dinheiro ou fazer algum tipo de pagamento, opte por fazê-lo num horário mais oportuno. Não deixe para a última hora, porque infelizmente essa situação o marginal já sabe. Sempre vai naquele horário aquela pessoa que vai para sacar o dinheiro. Então ele vai observar essas pessoas, né? Idosos são pessoas mais vulneráveis, né? Pessoas, mulheres, né? Então é importante que esse comportamento seguro seja adotado como uma praxe, né? Mais fotos? Aí também pediu me leve, né? Escrito me leve embora. É uma situação em que aí foi um local de crime em que houve a escalada do muro, né? Então ficam aí as marcas da escalada do marginal, né? Aí foi um local em que o marginal ele amassou a porta de alumínio e entrou muito facilmente, né? Entrada pelo telhado sem forro, também é uma situação que acontece, né? Entrou aí pelo forro aí do local, né? Nossa, que estrago! E às vezes acaba nem levando nada, mas ficou o estrago aí do estabelecimento. Aí, né? olha, ele conseguiu abrir, de ferro essa janela. De ferro, né? Com pé de cabra,
tentou arrebentar lá uma situação de uma vitrine, né, só com porta de vidro, né? Moeu a vitrine. Então, praticamente moeu, né? E de repente até o alarme acionou e a pessoa não levou nada, ou levou só o que estava ali na... Mas olha o prejuízo dessa porta, verdade, né? Vamos passando. Essa porta Um outro também, local de entrada também, né? Aí já é um carro. É muito importante também que as pessoas observem que às vezes o indivíduo não está interessado no veículo em si, mas sim em objetos deixados dentro dele. Então, celulares, câmeras, jaquetas, malas, mochilas, todos são objetos que podem ser facilmente trocados num ponto de vendas de entorpecente. Né? Roubou o som. No caso aí, esse veículo, por ser um pouco mais antigo, deve ser lá um toca-fitas, né? Que comercialmente não vale nada, mas só o painel arrebentado vai ficar uma quantia bem razoável aí, né? Você sabe que eu tenho... Como é que chama aquela trava que você enrosca, não tem um nome daquilo? Você enrosca na desembreia. Sim. E na direção... Como chama? Aquilo é antigo, aquilo. Trava de volante, né? Eu uso aquilo em qualquer lugar que eu vou parar. Porque eu penso assim, entre o meu carro e o carro que não tem a trava, ele vai levar o que não tem a trava. É o que eu falei para a senhora. Apesar de ter seguro do carro. Isso. Porque a dor de cabeça, né, capitão? Que às vezes porque assim, o valor que você vai pagar da franquia do vidro quebrado não vale a pena. Então você vai, no caso, pagar o vidro normalmente. Então, é o que eu falei. O marginal ele vai optar pela maneira mais fácil de atuação. Entre o carro que tem alarme e o que não tem, ele vai no que não possui alarme ou travas de segurança. Temos mais situações aí de fotos ou acabou? Aí outra loja moída. Outro estabelecimento comercial. Olha o telhado, telhas, facinho de entrar. Né? Uma outra residência. Isso daí são locais de crime, né? Isso é uma garagem, né? Volta um pouquinho, é uma garagem. É uma garagem, né? E aí a pessoa entrou nesse local, né? É muito desagradável chegar em casa. Muito desagradável. E a sensação de impotência é muito grande, né? Muito grande. Pensar que teve uma pessoa estranha andando pela sua casa. Nossa, mexendo, revirando nas coisas, né? Subindo em cima da sua cama. Teve uma vez que ficou o pé do assaltante, assim, com barro em cima da minha cama. Foi muito ruim. Aí também vulnerabilidade. Um muro muito baixo, né? Uma porta aberta, outra. Essas portas de alumínio são muito facinhas. Muito frágeis. E se houver a segurança de que esse local não possui moradores, fica muito fácil, né? Então aí já voltamos naquelas outras dicas que o senhor deu no início da entrevista. Exatamente. Andando pelas ruas do comércio, mulheres com bolsas lindas, maravilhosas, que vão para lá, vão para cá. Bolsa na frente, né, capitão? É importante que a mulher, hoje em dia, com a ascensão ao mercado de trabalho, ela tem mais acesso a valores, ela faz mais compras, ela muitas vezes é a matriarca da família, ela tem a renda da família, ela transita com mais valores, e isso daí predispõe também a ação dos marginais. Então é interessante que ela, num dia de pagamento, que ela faça o pagamento acompanhado de seus maridos ou de uma pessoa de sua confiança que tem um potencial físico adequado, para que ela evidentemente não seja alvo, né? Bolsa sempre à frente, evitar de ostentar celulares, né? Evitar de deixar a bolsa aberta, manipular a carteira ao longo da rua, da calçada. Tudo isso são elementos que vão chamar a atenção de alguém que queira praticar algum tipo de roubo contra essa pessoa. A polícia tem umas campanhas, né, que ela faz, né, Isso. com esses folhetos aqui, que depois a gente vai mostrar com mais... Anualmente, a Polícia Militar ela edita, né, formulários de segurança. Esse formulário aqui, ele foi patrocinado pelo nosso CONSEG aqui de Jaú, em parceria com a primeira companhia aqui de Jaú e com a Polícia Civil. Envolve pequenas dicas de segurança. Não sei se dá para dar o close aí. Depois a gente dicas de segurança, né, frente e verso, envolvendo principalmente seus pertences e do outro lado o veículo. E isso daí é importante, né? As pessoas acharem que elas podem vir a ser alvo de
ações criminosas. Onde vocês distribuem isso, capitão? Ao longo do comércio de Jaú, em campanhas, durante as nossas operações, nós distribuímos isso às pessoas abordadas. Né? A Polícia Militar tem uma perspectiva até antiga, né? Se não prendermos um bandido, nós fazemos um amigo. E fazer esse amigo é lembrar, olha, a Polícia Militar está à sua disposição e aqui dicas de segurança para que o cidadão se sinta orientado, né? E não somente vigiado pela polícia, né? Mais alguma consideração, capitão? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa entrevista. A Polícia Militar de Jaú se encontra à disposição para fazer não só esse tema, mas tantos outros quantos forem interessantes aí à nossa cidade e região. E sempre colocar que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então a Polícia Militar, a Polícia Civil aqui de Jaú, elas trabalham no sentido de prevenir, mas se a sociedade recuperar o bem e prender esses marginais, mas se a sociedade não se entender responsável pela sua própria segurança, fica muito difícil. Né? É sempre o filho do outro, é sempre a casa do outro, é sempre o carro do outro, mas somente quando acontece conosco é que às vezes a gente acorda para essa necessidade de um comportamento seguro. Então esse recado que a gente dá, né? Sociedade, ela é responsável pela sua própria segurança. Tem que andar atento, não pode andar por aí andando para a lua, né? Tem que estar sempre atento ao que está acontecendo à sua volta. Infelizmente é assim, não tem jeito. Né? Não digo que cada vez mais a gente tem que ficar paranoico com essa questão de segurança, né? Mas se puder evitar situações de risco, é melhor do que remediar aí uma situação de crime, de vítima, né? A vítima muitas vezes ela predispõe à ação dos marginais e é isso que a gente está tentando evitar com essa campanha. Muito bacana. Nós tivemos aí vários exemplos aí fornecidos pelo capitão Luiz Gustavo Toaldo Pistori sobre como você pode melhorar a sua segurança, ajudar a ser um coautor, né, nessa questão aí da segurança. Várias fotos, né, de casos reais aí, de casas que foram assaltadas, de lojas que foram arrombadas. Tomara que tenha servido para você aprender a se cuidar um pouquinho mais, para você poder proteger a sua família e se proteger. Capitão, eu vou deixar aqui já no ar o convite para uma próxima vez, o senhor está aqui, ou qualquer um da corporação, para nós podermos falar sobre regras de trânsito, segurança no trânsito, que é um outro tema que dá para a gente ficar aqui mais uma hora conversando. Já fica aqui no ar o convite para o senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Estaremos à vossa disposição. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.